Olá a todos e a todas. Vamos dar continuidade às nossas atividades não presenciais da Unidade Curricular Física para a Meteorologia, da primeira semana de agosto. Olá a todos e a todas, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas atividades não presenciais da Unidade Curricular Física para a Meteorologia. Nosso foco essa semana será conversar sobre mudanças de fases, ou também mudanças de estado, e analisar os diagramas de fase, conhecidos também como diagramas de Clapeyron. Diagramas de fase nada mais são do que gráficos que tratam da relação entre variação de temperatura e variação de pressão. Esses gráficos apresentam os estados físicos de uma substância em função desses valores de pressão e temperatura. Vamos entender um pouco a importância desse debate para a meteorologia. Nós temos aqui à esquerda uma tabela que relaciona altura com temperatura. Vocês poderão ver que à medida que a gente vai subindo na atmosfera, nós temos variações das temperaturas significativas. Do lado direito, nós temos essa mesma tabela representada na forma de gráfico. E vocês podem observar que, saindo do solo, portanto, altura zero, e se dirigindo para cima, a alturas em quilômetros, nós temos a variação da temperatura de forma bastante significativa, chegando até próximo de menos 60 graus a 20 km de altura e voltando a próximo de menos 2 graus Celsius, praticamente a 50 km de altura. E depois, novamente, nós temos um comportamento de diminuição da temperatura até 80 km de altura. Uma outra alteração significativa quando subimos a atmosfera é a alteração da pressão. Então, essa pressão, à medida que subimos, ela vai diminuindo o seu valor. Temos aqui nesse gráfico representado 3 pontos. A cidade de São Paulo, que está a uma altura próxima de 700 metros de altitude, portanto quase 1 quilômetro, e portanto uma pequena variação da sua pressão relativa ao nível do mar. Temos a cidade de La Paz, com uma altitude entre 3 quilômetros a 4 quilômetros de altitude, portanto próximo de 3.500, 3.600 metros, e observem que a pressão na cidade de La Paz já é bem menor do que no nível do mar. E temos também representado o Everest, que está basicamente a uma altura entre 8 e 9 quilômetros, ou seja, em torno de 8.700 metros. E observem que a pressão atmosférica nesse ponto já é bem menor. Bom, como nós temos possibilidades, ao subirmos a atmosfera, de mudança tanto da temperatura quanto da pressão, precisamos ter uma noção de como que ocorrem as mudanças de fases com essas alterações. Nós vimos anteriormente que, à medida que a gente vai aumentando ou diminuindo a temperatura de um corpo, ele pode ter mudanças de fase, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou vice-versa. Um diagrama de fase vai nos dar informações exatamente desse processo de mudanças de fases de qualquer substância, seja líquida, sólido ou gasoso, à medida que você altera a pressão e a temperatura. Nesse gráfico em particular, nós temos 3 regiões, a região do sólido, líquido e gasoso. E
Essas regiões são separadas por linhas. Nós temos a linha vermelha, que é a curva de fusão ou solidificação, que é quando nós passamos do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. A curva de vaporização ou condensação, quando passamos do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. E a curva em laranja da sublimação, o nome dado para quando nós temos uma mudança de estado direto do sólido para o gás ou de gás para sólido. Talvez vocês já conheçam os nomes que são dados a essas mudanças de fase. Temos aí uma representação dos nomes dados para cada mudança de fase, ou seja, quando nós alteramos a temperatura ou a pressão, podemos ter a mudança de fase, cujo nome é fusão, do sólido para o líquido, ou solidificação, quando temos um estado líquido e passamos para o estado sólido. Vaporização é o nome dado para a transformação de estado líquido para gasoso, e condensação ou liquefação, quando do gasoso para o líquido. E sublimação para quando temos uma transformação direta do sólido para gás ou gás para sólido. Vamos ver que a presença da água na atmosfera é um elemento importante na regulação dos sistemas de troca de energia entre os sistemas térmicos continente, oceano e atmosfera. E para compreendermos esses fenômenos de troca de calor, é importante entender o processo de mudança de fase da água presente na atmosfera. Nós temos, no caso específico da água, uma possibilidade desse vapor de água presente na atmosfera se condensar. Nesse momento, nós temos a transformação do vapor d'água em líquido. Porém, nós temos aí uma pressão de vapor necessária. E, nesse caso, os diagramas de fase nos indicam qual é um ponto crítico da qual você não terá mais possibilidade de liquefação ou condensação do vapor d'água para líquido. Nesse ponto, nós temos o que nós chamamos de limite ou ponto crítico das possibilidades da presença da água na atmosfera se tornar líquido. Cada substância possui o seu diagrama de fase. Portanto, as condições de estar no estado sólido, líquido ou de vapor dependem de cada substância. Portanto, um diagrama de fase é como se fosse a carteira de identidade de um material. É a partir desse diagrama que nós vamos ter informações sobre o comportamento das mudanças de fase. Vocês têm aqui dois gráficos, um representando o gás carbônico e o outro a água. Observem que principalmente na mudança de fase de sólido para líquido há um comportamento diferente entre essas duas substâncias. Também está representado nesse gráfico o ponto triplo de cada diagrama de fase e o ponto crítico de cada diagrama de fase. Portanto, no caso do gás carbônico, o ponto crítico representa um cruzamento da pressão de 73 atm, portanto 73 vezes maior a pressão do que no nível do mar, e a uma temperatura de 31 graus Celsius. Enquanto que a água atinge seu ponto crítico a uma pressão de 218 atm e uma temperatura de 374 graus Celsius. Destacamos aqui a diferença da influência da pressão na temperatura de fusão e solidificação para o gás carbônico e para a água.
Observe que quando avançamos no acréscimo da pressão, a temperatura de fusão e solidificação do gás carbônico, ela aumenta. Enquanto que na água, quando fazemos um aumento do acréscimo de pressão, né, representado no eixo vertical, nós temos a situação em que a temperatura de fusão e solidificação da água diminui. Ou seja, na água, quanto maior a pressão, menor será a temperatura para a fusão. Dando um exemplo, no caso do gelo, ele pode derreter, né, a 0 graus se ele estiver a pressão de 1 atm. Se você aumentar a pressão sobre o gelo, a sua temperatura de fusão diminui. Portanto, o gelo poderia derreter a uma temperatura negativa. Observe, porém, que na etapa de mudança de fase de líquido para gasoso, não há diferença entre o gás carbônico e a água. Para os dois, à medida que a gente acresce o valor de pressão, automaticamente deve aumentar o valor da temperatura para que ocorra uma transformação de fase de líquido para gasoso. Então, tanto para a água quanto para o gás carbônico, o aumento da pressão leva necessariamente à mudança da temperatura do ponto de mudança, né, do líquido para o gasoso. À medida que formos analisando nas listas de exercício ou nos exercícios que vamos fazer o diagrama de fase, ficará mais claro essas alterações possíveis combinadas de temperatura e pressão, ou manter uma delas fixa e alterar outra. Ou seja, podemos manter a pressão fixa e alterar a temperatura. Nessas condições teremos mudança de estado, assim como podemos manter a temperatura fixa e alterar a pressão, aumentando ou diminuindo. E também nessas situações teremos mudança de estado. O normal para um meteorologista é compreender essas duas mudanças de forma conjunta, porque à medida que aumentamos a nossa altitude, teremos a variação tanto da pressão quanto da temperatura.